Capítulo 1. O fim do início. Eu estou mesmo ferrado. Sem um tostão sequer e sem saber o que fazer, ele repetia essas palavras em sua mente. Não seria totalmente correto dizer que ele não tinha nenhum tostão, pois carregava a carteira no bolso com todo o dinheiro que possuía, sendo essa uma quantia suficiente para sair e fazer compras. No entanto, não havia outra forma de expressar a situação em que se encontrava. Como imaginei, o valor da moeda daqui é completamente diferente, disse o rapaz, dando um profundo suspiro enquanto empurrava com o dedo uma rara moeda serrilhada de 10 ienes que tinha em mãos. Era um rapaz comum, sem nenhuma característica que se destacasse. Possuía um cabelo preto curto e uma altura mediana. Seu porte físico até que era musculoso e usava um moletom cinza barato que lhe caía muito bem. A única coisa que chamava a atenção era o seu olhar afiado e penetrante, mas que agora estava caído e sem energia. Sua aparência era tão comum que seria facilmente perdido de vista em meio a uma multidão. No entanto, as pessoas que passavam o olhavam com o canto dos olhos como se observassem algo raro. Mas isso já era algo de se esperar. Afinal, entre todos esses espectadores, não havia ninguém de cabelos pretos ou alguém que usasse moletom. Os cabelos dessas pessoas eram loiro, ruivo, castanho e havia até mesmo aqueles com os cabelos verdes, azuis, entre outras cores. Além disso, usavam armaduras, trajes de dançarinas, túnicas pretas que cobriam todo o corpo e outras roupas desse tipo. Exposto a uma onda de olhares descarados, o jovem cruzou os braços e não lhe restava outra saída a não ser aceitar a situação. Então isso significa... Ele estalou os dedos e os apontou em direção às pessoas que olhavam em sua direção. Que eu fui invocado para um outro mundo? Nesse momento, uma espécie de carruagem puxada por um ser gigantesco com a forma de lagarto passou bem diante de seus olhos. Subaru Natsuki é um rapaz japonês nascido na Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, em uma família de classe média extremamente comum. Se fosse para descrever de forma simplificada os seus 17 anos de vida desde seu nascimento, a sentença anterior seria mais do que o suficiente. Mas se ainda sente a necessidade de adicionar alguma informação, diria apenas que ele é um estudante do terceiro ano colegial de uma escola pública e com certa tendência a não comparecer às aulas. Continuar os estudos ou começar a trabalhar. Quando nos deparamos com essa encruzilhada da vida, as pessoas são forçadas a tomar uma decisão. Todos passam por uma situação como essa em algum momento. Mas Subaru é um pouco melhor do que os outros para fugir de coisas que não gosta. Como resultado disso, passou a cabular mais e mais aulas até que se tornou um completo vadio, que fazia seus pais chorarem. Ainda por cima fui invocado a outro mundo e vou ser obrigado a desistir do colégio de vez. Não estou entendendo mais nada. Tudo isso parecia um sonho terrível e não importava o quanto apertasse as bochechas ou batesse com a cabeça na parede. Ele não conseguia acordar. Subaru deu um suspiro. Afastou-se da rua principal, onde era alvo de muitos olhares curiosos, e entrou em um beco onde sentou-se no piso asfaltado. Supondo que esta seja uma fantasia em um mundo alternativo, seria uma civilização do tipo medieval como é de costume? Pelo que eu vejo, não tem nada mecânico, mas as ruas são bem pavimentadas. E é claro que não tem como usar o dinheiro que tenho comigo. Assim que Subaru percebeu que foi invocado para um outro mundo, imediatamente foi verificar se conseguia se comunicar com as pessoas e a consciência que tinham sobre o valor das coisas. Felizmente, ele não teve problema algum para se comunicar e foi capaz de confirmar que o comércio ocorria utilizando-se moedas de ouro, prata e bronze. No entanto, o primeiro comerciante de frutas com quem teve contato não foi tão bem receptivo. Quanto a ele entender rapidamente a situação em que se encontrava, só poderia agradecer por ser um jovem japonês moderno envenenado com a cultura dos animes e jogos de videogame. Não seria exagero dizer que, para um adolescente,
A invocação a um outro mundo seria como um sonho que foi realizado. No entanto, para alguém como eu que vivia numa boa até agora, fica difícil sobreviver aqui sem receber qualquer benefício. Reclamou Subaru, tendo em vista a escassez de equipamentos iniciais e sua situação atual. As únicas coisas que ele possuía eram um celular, quase sem bateria, uma carteira com vários cartões de locadoras de vídeos, um copo de macarrão instantâneo sabor de carne de porco com molho de soja e um pacote de salgadinho, sabor milho, que ele comprou numa loja de conveniências. O conjunto de moletom cinza que ele gostava de usar, ainda não lavado, e seus tênis velhos que possuía há 2 anos. Ao menos podiam me dar uma Excalibur. O que querem que eu faça só com essas coisas? Não havia nada que pudesse ser feito quanto a isso, já que a invocação para esse mundo alternativo ocorreu enquanto ele voltava de uma loja de conveniências. Tudo ocorreu em um piscar de olhos. A única coisa que poderia ser útil nesse outro mundo seria o pacote de salgadinho, mas ele já havia comido metade ao sentir fome. No entanto, logo se arrependeu ao perceber a importância dos alimentos nas atuais circunstâncias. Mesmo que ele ainda esperasse que tudo isso fosse uma encenação de algum reality show, as carruagens puxadas por grandes lagartos e a aparência das pessoas que passavam de um lado para o outro diante dele faziam com que ele perdesse as esperanças. Se ninguém fala nada desses lagartos e seres semi-humanos, eles devem ser comuns por aqui. Resmungou Subaru enquanto via pessoas vestindo trajes estranhos e de cabelos coloridos passando à sua frente. O que realmente levava Subaru a acreditar na realidade de ter sido invocado a um outro mundo era a existência de seres semi-humanos. Bastava olhar rapidamente ao redor que era possível ver pessoas com orelhas de cachorro e de gato. Uma novidade para ele foi a existência de pessoas com aparência de lagartos gigantes. No entanto, havia também pessoas normais como ele. No mundo com semi-humanos também deve ter muitas guerras e aventuras. Não sei se tem algum animal conhecido por aqui, mas parece que usam os animais daqui da mesma forma como nós, como esses lagartos puxando carruagens. Depois de colocar esses pensamentos em ordem, Subaru expirou profundamente, mas não como se fosse um suspiro. Se as coisas desenrolarem como imagina, ele teria grande participação neste mundo, utilizando seus conhecimentos do mundo moderno. Mas não dá para aceitar isso. A situação é desesperadora, e nem sei como é que vim parar aqui. Não me lembro de ter atravessado nenhum espelho e nem caído em algum lago. Além disso, se fui invocado, cadê a bela garota que me trouxe para este mundo? A falta de uma heroína principal nesta invocação era um grande buraco nesta história. Se isso ocorresse em um mundo 2D de um jogo, seria completamente inaceitável. Invocar alguém sem nenhuma razão e depois abandoná-lo desse jeito seria o mesmo que tratá-lo como objeto descartável. Sinceramente, após verificar a situação atual, Subaru não tinha mais o que fazer do que fugir da realidade. Bem, se for assim, não seria muito diferente de quando eu ficava enfurnado dentro do meu quarto no outro mundo onde vivia. A imagem de seus pais passou rapidamente pela mente, mas ele não podia se dar ao luxo de sentir saudades de casa naquele momento. Primeiramente, Subaru precisava encontrar uma forma de sair dessa situação. Então, se levantou e quando estava para sair do beco em direção à rua principal, quase esbarrou em alguém. Opa, desculpa. Subaru pediu desculpas e continuou a andar. Alguém segurou com força seu ombro e ele foi arrastado de volta. Ao virar-se, ele viu que foi um homem alto e corpulento quem o puxou novamente ao beco. Atrás dele estavam outros 2 homens que o acompanhavam e, juntos, bloquearam a saída. Subaru teve um mau pressentimento ao ver como eles pareciam estar acostumados a agir assim. Será que eu posso saber o que vocês querem comigo? Parece que você já sacou a situação. Agora passa tudo o que você tem aí, se não quiser se machucar. Ah, então é isso. Bom, eu já imaginava. Tô mesmo ferrado. Seus olhares estavam cheios de desprezo e deboche. Eles parecem estar na casa dos 20 anos e sua maldade interior se refletia em seus rostos e aparência suja. Não pareciam ser semi-humanos, mas também estava claro que não eram boas pessoas.
Até em um mundo como aquele, deparar-se com encrenqueiros seria comum. Uma ameaça de uma vida cotidiana. Em outras palavras, droga, lá vem um evento obrigatório. Diante do sorriso vago dos 3 homens, Subaru mostrava um sorriso forçado para manter uma atmosfera amigável, enquanto pensava no que fazer. Ele estava em apuros, mas desde os tempos antigos é natural que as pessoas invocadas a um outro mundo desenvolvam superpoderes. Se Subaru foi invocado sob as mesmas condições, das várias histórias de mundos alternativos que ele conhecia, havia grande possibilidade de ele possuir alguma habilidade especial. Pensando dessa forma, ele sentiu seu corpo ficar mais leve. Parece até que a gravidade aqui é só 1/10 comparada à do meu mundo. Eu posso dar um jeito, vou conseguir. Vou acabar com todos eles e usá-los para ter meu glorioso futuro, seus sacos de experiência. Esse cara tá resmungando alguma coisa. Sei lá o que tá dizendo, mas saquei que você tá tirando com a nossa cara. Vamos acabar com você. Eu aqui digo isso. Vou fazer vocês se arrependerem. Afirmou Subaru, dando um soco de direita com toda a sua força no homem enorme que estava à frente. Seu punho atingiu direto o nariz do adversário, mas também o cortou com um dos dentes da frente do homem e sua mão começou a sangrar. É a primeira vez que eu bato em alguém. Não esperava que fosse doer tanto assim em mim também. Apesar de já ter simulado esse tipo de situação antes, essa era a primeira vez que ele participava de uma luta real. O homem que levou o soco caiu no chão e Subaru aproveitou a empolgação para partir para cima do segundo homem, que olhava surpreso. Projetando um arco com a ponta dos pés, Subaru deu um chute na lateral da cabeça desse segundo homem, que foi direto em direção à parede e desmaiou de dor. Como as coisas estavam saindo melhor do que Subaru esperava, ele começou a se convencer de que era invencível neste outro mundo. Como imaginei, esse mundo foi configurado para que eu fosse forte. Minha adrenalina tá a 1000 e essa briga tá no papo. Ele virou-se corajosamente e se inclinou para derrubar o último homem. No entanto, o que chamou sua atenção foi o brilho da lâmina de uma faca nas mãos do adversário. No instante seguinte, Subaru escorregou, pondo-se de joelhos e dobrando o corpo para a frente. Pressionou a testa contra o chão. Desculpa, foi tudo culpa minha. Me perdoe. Por favor, poupe minha vida. Prostração. Essa é uma forma extrema de mostrar submissão a alguém e a pior das humilhações. Toda aquela empolgação de pouco tempo atrás havia desaparecido. Parecia até que podia ouvir o sangue de seu corpo sendo drenado. Ele encolheu o corpo e continuou a pedir desculpas, agarrando-se desesperadamente a qualquer esperança de misericórdia. Afinal, não tem como enfrentar uma lâmina. Por mais forte que ele seja, seria o fim se fosse esfaqueado. Tudo é efêmero. Quando Subaru se deu conta, os outros 2 que ele havia nocauteado já estavam em pé novamente. Um estava segurando o nariz ensanguentado e o outro balançava a cabeça ainda meio atordoado. Mas, contrariando o que ele esperava, eles pareciam surpreendentemente em boas condições. Ué, como é que pode o meu golpe fatal não ter causado tanto dano? Cadê os meus superpoderes de pessoa invocada a um mundo alternativo? Subaru estava completamente enganado quanto às habilidades especiais de pessoas invocadas a outros mundos. Ele não havia ficado nem um pouco mais forte. Um dos homens pisoteou seu rosto e sua testa raspou contra o chão, fazendo-a sangrar. Logo depois, recebeu um chute na cara enquanto encolheu o corpo como uma bola, tentando se defender dos inúmeros golpes que recebia. Foi Subaru quem começou a briga, por isso os homens não tiveram a menor piedade. Droga, isso dói, acho que vou morrer de verdade. Diferente do mundo de onde vinha, nada garantia que esses desordeiros não tirariam sua vida. Dessa forma, talvez fosse melhor tentar um último esforço para contra-atacá-los, antes que fosse espancado até a morte. Fica quietinho aí, seu imbecil. Ah, isso dói. Um dos homens pisou na mão de Subaru, que tentava se levantar, e segurou a faca ao contrário, pronto para atacar. Vamos te espancar até não conseguir mais se mexer. Depois vamos pegar tudo que você tem aí, e isso é para você aprender a não mexer com a gente. Se vocês querem dinheiro, dançaram.
porque eu não tenho nem onde cair morto. Então podem ser essas roupas e sapatos estranhos mesmo. Enquanto você pode ficar aí virando comida dos ratos do beco. Ah, também existem ratos nesse mundo. Espero que não sejam muito grandes como monstros. Pensou Subaru, tentando fugir da realidade, como se aquilo não estivesse acontecendo com ele, enquanto observava a faca se aproximar para perfurá-lo. Subaru não viu sua vida passar diante dos seus olhos como um flashback, e também não sentiu como se o mundo estivesse se movendo mais lentamente. Ele pensou que, provavelmente, o fim chegaria rapidamente como um fio sendo cortado. Mas nesse momento... Saiam da frente! Vocês estão atrapalhando a passagem! Gritou uma voz desesperada de alguém que entrava correndo pelo beco. Os delinquentes levantaram os rostos, surpresos, enquanto Subaru conseguiu apenas erguer o olhar por não conseguir se mover. Uma garota de estatura baixa e cabelos loiros de comprimento médio passou correndo diante de seus olhos. Seus olhos vermelhos mostravam uma forte força de vontade e seus caninos salientes lhe davam uma aparência de garota travessa. A primeira impressão que se teve dela era de uma garota atrevida. Mas Subaru sentiu que ela poderia ficar encantadora se mostrasse um sorriso. Por ela ter surgido em um momento tão oportuno, as chamas da esperança voltaram a acender nos olhos de Subaru. Era exatamente isso que ele estava esperando. Uma garota toda suja, com vestes desgastadas, se deparando com uma cena de assalto e tentativa de assassinato. Por convenção, essa garota deve transbordar sentimentos de justiça e salvar a vida de Subaru, que está prestes a ser morto. No entanto, parece que a situação aqui tá feia, mas desculpa, eu tô ocupada, seja forte. Ei, o quê? Tá falando sério? Suas esperanças foram despedaçadas em um piscar de olhos. A garota ergueu a mão em um gesto de desculpas e correu pelo beco estreito. Ela passou direto por trás dos homens, indo em direção ao que deveria ser um beco sem saída, e então deu um impulso em uma tábua que estava encostada na parede do beco. Agarrou-se suavemente à parede e, quando se deram conta, ela havia desaparecido no topo do edifício. Assim que ela desapareceu, o silêncio tomou conta do lugar. A garota passou como um tufão, surpreendendo a todos do local, sumindo tão repentinamente como quando apareceu. No entanto, a situação de Subaru continuava a mesma. Por acaso isso não fez a hostilidade aqui sumir a ponto de vocês mudarem de ideia? Muito pelo contrário. Ela cortou o barato e nos irritou ainda mais. Não pense que vai ter uma morte rápida. Subaru continuava sem conseguir se mover, sendo pisoteado pelos homens. O brilho da faca na mão de um deles fez com que ele sentisse que sua morte estava para chegar. Não pode ser. Eu não posso morrer assim tão facilmente. Subaru mostrou um sorriso tenso enquanto rezava desesperadamente para alguém que impedisse essa situação. No entanto, não havia como algo tão conveniente acontecer, e a ponta da lâmina se aproximava cada vez mais dele. Um sentimento de resignação dominou seu coração, e ele sentiu as lágrimas em seus olhos. O que ele sentia não era exatamente medo, mas sim um vazio por tudo isso terminar dessa forma, sem ele ter realizado absolutamente nada. Em meio a esse desespero esmagador, ele se sentia abandonado por tudo e todos. Parem já com isso, seus malfeitores! Essa voz estremeceu o mundo, sobressaindo-se ao tumulto da multidão, aos gritos vulgares dos homens e até mesmo a respiração ofegante de Subaru. O tempo parecia ter parado naquele momento. Havia uma garota em pé na entrada do beco. Ela era linda e tinha longos cabelos prateados com tranças que chegavam até os quadris. Ela olhava na direção deles com seus olhos violeta que lhe davam um ar de inteligência. Seu semblante suave misturava beleza e certo encanto infantil. Além disso, o ar de nobreza que a envolvia lhe dava um charme perigoso, porém fascinante. Ela era mais baixa que Subaru, tendo cerca de 1,60 m. Suas roupas tinham como cor básica o branco e não possuía nenhum ornamento esplendoroso. Contudo, essa simplicidade acentuava ainda mais a sua presença. A única coisa que chamava a atenção era o seu manto branco. Havia um bordado de uma ave parecida com um gavião que lhe dava um ar de solenidade.
Apesar disso, mesmo esses trajes não passavam de meros acessórios que davam deslumbre à sua existência. Não posso permitir essa violência por mais tempo. Parem já com isso. Como o som de sinos de prata, sua voz tocou suavemente os ouvidos de Subaru, fazendo-o esquecer por um instante a situação em que se encontrava. Ele simplesmente ficou desnorteado com a forte presença da garota de cabelo prateado. Os outros homens também pareciam abalados. Quem é você? Se vocês se renderem agora, posso perdoá-los. Afinal, também foi descuido da minha parte, por isso apenas devolvam o que roubaram. Ei, as roupas dela parecem bem caras. Vai ver alguém da nobreza. Hein? O que roubamos? Por favor, aquilo é importante para mim. Se fosse qualquer outra coisa, eu poderia ignorar, mas aquilo não. Por favor, sejam bonzinhos e me devolvam, suplicou a garota. No entanto, havia uma inexplicável pressão que aumentava no local. Algo difícil de se explicar estava acontecendo. Espera, acho que tem algum engano aqui. Do que está falando? Você não veio para salvar esse cara? Perguntou um dos rapazes, apontando para Subaru sob seus pés. Mas que trajes estranhos! Estão brigando entre si? Não acho louvável uma luta de 3 contra 1. Mas se perguntarem se tenho algo com isso, só me restaria responder que não tenho relação alguma com esse rapaz, disse a garota, parecendo um pouco irritada, talvez por achar que eles estivessem tentando mudar de assunto. Ao notar certa impaciência na atitude da garota, os homens tentaram se explicar apressadamente. Espera um pouco. Se o seu negócio não é com esse cara, a gente não tem nada com isso. Deve ter sido a pirralha que passou por aqui agora há pouco. Disse que foi roubada, não é? O muro. Ela saltou pelas paredes e fugiu pelo telhado. Vai lá pro fundo, é mais pra lá. Do jeito que ela corria, já deve ter atravessado umas 3 ruas. Enquanto os homens continuavam a falar, ela voltou um olhar que parecia perguntar a veracidade das palavras deles em direção a Subaru, que, instintivamente, apenas assentiu. Parece que não estão mentindo. Quer dizer que a ladra está para lá do beco? Preciso me apressar, disse a garota enquanto dava as costas a Subaru e seguia para fora do beco. Os homens ficaram visivelmente aliviados, e quando Subaru estava para ficar pasmo pela realidade de novamente ser abandonado. Mas independente disso, não posso ignorar essa situação, disse ela virando-se. A garota ergueu a palma da mão em direção a eles, e uma luz brilhante foi emanada dela. Um som semelhante a uma bola maciça atingindo a carne ecoou quando os homens gritaram ao serem lançados para longe. Depois disso, ouviu-se um som estridente quando pedaços de gelo do tamanho de grandes punhos caíram ao lado de Subaru. As massas de gelo surgiram ignorando a estação do ano e mesmo as leis da física. Depois, elas se dissiparam rapidamente como se tivessem sido engolidas pela atmosfera. Magia! Instantaneamente, Subaru deixou escapar essa palavra que ele achava ser a mais apropriada para descrever aquele fenômeno. Não houve nenhuma invocação, mas era certo que aquilo havia sido lançado a partir da palma da mão daquela garota. Magia! Ao ver isso ocorrer diante de seus olhos, Subaru percebeu uma coisa. Não é tão fantástico como eu imaginava. Pareceu tão real que foi meio decepcionante. A imagem que ele tinha era de uma luz se dissipando por todos os lados, ou um tipo de explosão de energia. Mas na realidade, foram apenas massas de gelo que surgiram de repente, causaram danos e depois desapareceram do nada. Não houve absolutamente nada de excitante. Você vai pagar por isso! Deixando de lado as impressões que Subaru teve com relação à magia, os homens que haviam sido golpeados com as massas de gelo voltaram a se levantar. Apenas 2 deles conseguiram se levantar, ainda que cambaleando, mas o terceiro permanecia desmaiado por ter sido atingido em cheio em um lugar ruim. Contudo, o simples fato de ter seu companheiro abatido fez com que os outros 2 homens ficassem ainda mais irritados. Além do homem com a faca, o outro pegou uma espécie de clava nas mãos e ambos se prepararam para lutar. Já que é assim, não tô nem aí se você usa magia ou se é da nobreza. Isso não vai ficar assim. Vamos partir para cima e acabar com você. Ou tá achando que pode vencer numa luta de 2 contra 1, hein? Disse o homem com a faca enquanto segurava o nariz escorrendo sangue. Tem razão, acho que 2 contra 1 seria um pouco complicado,
respondeu a garota fechando um dos olhos. Então, 2 contra 2 seria mais justo? Continuou uma voz aguda, de gênero indefinido, que ecoou através do beco, se intrometendo na discussão. Subaru ficou surpreso e olhou ao redor. Os homens também procuraram rapidamente a sua volta, mas não encontraram o dono daquela voz, nem na entrada do beco e nem no seu interior. Para tornar claro aos homens que estavam perplexos diante dela, a garota estendeu seu braço esquerdo com a palma da mão voltada para cima. Lá estava ele, sobre seus dedos brancos. Não me olhem assim com tanta expectativa, fico envergonhado, disse um gato do tamanho da palma da mão e que estava em pé limpando o rosto com sua pata. Ele tinha um pelo cinza e orelhas caídas. De acordo com o conhecimento de Subaru, ele se assemelhava à raça de gatos de pelo curto americano, se ignorar o fato de ele ter o focinho rosa e a cauda quase com o mesmo comprimento do corpo. Você é uma maga controladora de espíritos? Gritou horrorizado o homem com a faca, ao ver o gato do tamanho da palma da mão. Isso mesmo. Se recuarem agora, não vou atrás de vocês, mas decidam logo, pois estou com pressa. Ao ouvir as palavras da garota, os homens se apressaram para pegar seu companheiro caído e saíram correndo do beco. No meio do caminho, quando passavam ao seu lado, um deles estalou a língua e disse: Já guardei seu rosto, sua vadia. Da próxima vez que a gente se encontrar por aqui, vai pagar caro. Se fizerem qualquer coisa contra ela, vou amaldiçoar vocês e suas gerações futuras, que no caso seria só vocês mesmos. Mesmo essa sendo a melhor tentativa de intimidação dos arruaceiros, o gatinho respondeu com um tom suave, porém contundente. Apesar do gato não agir de forma séria, os homens empalideceram e dessa vez fugiram em silêncio em direção à multidão. Logo os arruaceiros desapareceram e restaram apenas o Subaru, a garota e seu companheiro no beco. De qualquer forma, eu preciso agradecê-la, pensou Subaru tentando se erguer e esquecendo da dor que sentia pelo corpo todo. Não se mexa, disse a garota de cabelo prateado com uma voz fria, sem demonstrar qualquer sentimento. Seus olhos estavam cheios de cautela. Mesmo sabendo que Subaru não estava com aqueles homens que fugiram, isso não era motivo para confiar nele. Esse seu pensamento transparecia em seus olhos. Embora estivesse sendo observado dessa forma, a reação de Subaru contrariava a situação. Sentia-se atraído pelos belos olhos sedutores violeta da garota. Para alguém como ele, que não estava acostumado a ver garotas tão bonitas, o simples fato de ser observado por ela fazia com que ficasse ruborizado e desviasse o olhar. Ao perceber a reação dele, a garota de cabelo prateado riu audaciosamente. Viu só? Desviou o olhar porque se sente culpado por algo. Vejo que meu julgamento não estava errado. Não teria tanta certeza. Parece mais uma reação natural de um garoto como ele. Não senti nenhuma maldade vindo dele. Fique quieto, Puck. Você conhece a garota que roubou minha insígnia, não é? Perguntou a garota depois de silenciar o gato. Até mesmo a expressão cheia de confiança dela era adorável. No entanto, desculpa decepcioná-la, mas eu não faço a menor ideia de quem ela seja. Quê? É sério? Com a confiança da garota desaparecendo do rosto, ele foi capaz de ter um vislumbre de sua expressão natural. Já não se via mais aquela atitude imponente de antes. E agora? Quer dizer que eu só perdi tempo aqui? Perguntou a garota em pânico, voltando-se para o gato na palma de sua mão. E ainda está perdendo. Acho melhor você se apressar. Do jeito que ela fugiu rápido, deve ter algum tipo de proteção especial. Por que você fala como se não tivesse nada com isso, Puck? Foi você quem disse para eu não falar nada e não me intrometer. E o que pretende fazer com esse garoto? Subaru deu um sorriso amargo quando a conversa se voltou para ele, como se tivessem acabado de se lembrar da sua existência. Então, ela soltou um ar quando finalmente se lembrou dele e do estado em que se encontrava. Em resposta, Subaru fez-se de valente e se levantou. Já é o bastante você ter me salvado. Está com pressa, não é? É melhor você ir logo. Se quiser, posso te ajudar. O que acha, senhorita? Pretendia dizer isso ao escovar o cabelo para trás, mostrando um sorriso reluzente. No entanto, ué! Repentinamente, Subaru sentiu uma vertigem e, ao tentar se apoiar na parede, ele se desequilibrou e caiu de cara no chão.
Espera, é melhor não tentar se levantar agora. Ops, acho que avisei tarde demais. Alertou o pequeno gato tardiamente. Após se estatelar no chão, despreparado para essa queda, Subaru foi tomado por uma dor aguda que o fez começar a perder a consciência. E então, o que vamos fazer? Não é da nossa conta. Ele não vai morrer por causa disso. Vamos deixá-lo aí. Antes que perdesse completamente a consciência, Subaru conseguiu ouvir um pouco da conversa dos dois. Não poderia esperar menos de um mundo de fantasia sobrenatural. O pessoal aqui tem uma visão bem severa sobre os sentimentos humanos. Pensou ele de forma pessimista, imaginando que seria abandonado no beco. Bem, considerando que eu poderia ter morrido, devo agradecer por ao menos estar vivo. Pensou, contudo de forma positiva. Tendo esses dois pensamentos em sua mente, Subaru foi perdendo a consciência lentamente. Tem certeza? É claro. No momento em que perdeu completamente os sentidos, ele viu a garota de cabelo prateado voltar-se para trás, com o rosto corado. Não vou ajudá-lo de jeito nenhum. Ela é uma gracinha, mesmo irritada, como é de costume em mundos de fantasia. Pensou Subaru antes de perder completamente a consciência.